A paz, queridos, que bom estarmos aqui no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da família cristã no século 21. Hoje nós chegamos na lição de número 10. A lição de número 10 ela vai abordar a necessidade e a urgência do culto doméstico. Ela vai tratar de um tema que ele é muito antigo, mas ao mesmo tempo ele é de uma necessidade urgente. Ele tem uma grande necessidade de voltarmos às boas e antigas práticas. Antes de nós abordarmos esse tema com mais propriedade, eu queria pedir para você, meu aluno, minha aluna, que continuasse, tá? Deixando seus comentários, deixando a sua mensagem, o que você achou da aula, que isso é muito gratificante para o professor. Continue também a ajudar o professor Fábio a divulgar esses vídeos na sua rede social, aí na sua comunidade, na sua igreja, na sua cidade. Ajude a divulgar esses vídeos, tá? Continue também clicando no gostei, nos adicione na lista dos favoritos e se inscreve no nosso canal, porque qualquer vídeo que eu colocar na internet, vocês serão os primeiros a ficar sabendo, tá? Sobre o curso de hebraico também, que eu já lancei há umas 3 semanas, graças a Deus, muitas pessoas estão me procurando. Eu já telefonei para algumas pessoas, estarei ligando essa semana para outras pessoas. Você que tem vontade de aprender o idioma do Antigo Testamento hebraico, manda um e-mail. Mas já manda um e-mail com o seu telefone, tá? Um telefone fixo, que aí eu entro em contato com você e explico melhor a ideia do curso de hebraico, ok? Queridos, lição de número 10. Hoje nós vamos ter como objetivo básico da nossa lição, primeiro, conhecer as bases bíblicas para o culto doméstico. Segundo, classificar as bênçãos provenientes desse culto. E o nosso terceiro objetivo é como organizar esse culto doméstico, tá? No primeiro ponto que eu quero salientar é o seguinte, que o culto doméstico, ele não é uma invenção humana, ele não é uma invenção sociológica, ele não é uma invenção de necessidade do ser humano em si. Ou seja, quando essa instituição foi criada, ela não foi instituída por homem, ela foi uma criação divina. O culto doméstico, a instrução do lar, ela foi uma necessidade divina. Deus, ele cria essa instituição, tá? Primeiro ponto, nós temos que observar que o ensino no lar é o ensino bíblico, tá? Aonde começou esse tipo de ensino? Antes de Moisés, antes da lei, já existia o ato de ensinar em família. Adão e Eva, o primeiro homem, como eles passou a ideia de Deus, os ensinamentos de Deus, através do lar. Não tinha ainda a instituição chamada escola. Não tinha ainda criado essa instituição escolástica, tá? Adão e Eva, ele trabalha a ideia de o primeiro ensino, ele nasce no lar, ele nasce dentro de casa, tá? Moisés, ele institui algo que Deus pede para ele ensinar, tá? Moisés foi o homem então que ele passa a instituir o culto doméstico como algo obrigatório no lar judaico. Vou voltar a repetir. Na cultura judaica, o culto doméstico, ele passa a ser um mandamento, tá? Isso todo pai tinha por obrigação. Não era uma questão de opção. Vou deixar bem claro nessa aula. Não é algo optativo. Não é algo opcional. Não é algo que eu quero ou não quero. É algo obrigatório.
todo lar cristão, ele tinha que ter o pai como sacerdote do lar. E ele tinha que ensinar. E Moisés, ele vai mais longe. Ele diz que em todos os momentos que o pai estivesse com os filhos, ele teria que ensinar. No livro de Deuteronômio isso é muito bem claro, deixa bem claro isso. Deus fala para Moisés para que cada lar o pai ensinasse em todas as instâncias, em todos os momentos, em todas as oportunidades. O texto está querendo dizer o seguinte: pai, não perca uma oportunidade de ensinar o teu filho. A vida cotidiana, ela nos ensina princípios. A vida no trabalho, ela ensina princípios. A vida no colégio, ela ensina princípios. Era isso que Moisés estava querendo dizer. Na praticidade da vida, ensine a criança. Mostre para eles princípios. Mostre para ele aquilo que é palmilhado para as Sagradas Escrituras. Então, aproveite o cotidiano. Aproveite as nuances da vida e ensina esse menino. A Bíblia usa o termo inculcará, tá? Intimarás na cabeça da criança. Eu já falei em uma aula e eu volto a repetir. O que é inculcar? O que é intimarás? O que é ensinar? Aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, é você abrir a cabeça da criança e colocar a Torá, colocar a lei de Deus dentro da cabeça dessa criança. Porque a ideia que tem no original, a ideia do enxerto. Porque é um ser humano, tá, que tem inaptidão para algo espiritual, que tem a tendência para o mal, que tem a tendência para o erro. E você vai enxertar nele uma outra ideia. Para quê? Para que nasce outro tipo de pessoa com características diferentes. Ou seja, que a personalidade do ser humano, ela não vai ser mudada, mas ela vai ser controlada. Os temperamentos serão controlados por quê? Porque foi enxertado um pensamento. Foi enxertado a Torá, foi enxertado as instruções de Deus. É como uma planta, um enxerto. Eles pegam duas plantas diferentes, eles seccionam ela, enxertam uma na outra, para que nasce o quê? Uma outra ramificação daquela espécie. É isso que Deus tinha na intenção. Na hora que implantasse a lei dentro dessa criança, dentro desse ser humano, ele seria um ser humano melhor. Ele seria um ser humano melhor para a sociedade. E quem tem essa obrigação? O pai. E é onde nasce os ensinos? No lar. O que nós vemos observando, o que nós estamos observando nesses últimos dias, é que essa prática, ela não tem mais acontecida. Essa prática, ela está sendo esquecida ao longo dos tempos. O que essa aula tem por objetivo? Ela tem como objetivo de refletir para nós, pais, a urgência de voltarmos a praticar esse tipo de ensino dentro dos nossos lares. Porque nós não podemos terceirizar o ensino dos nossos filhos para a igreja. Os pais têm essa obrigação. Nós devemos ensinar os nossos filhos dentro de casa a palavra de Deus. Não podemos deixar isso para a igreja. Não podemos deixar simplesmente para a escola dominical, para os institutos educacionais das nossas igrejas. Nós precisamos ensinar dentro dos nossos lares. Culto. Professor, aluno, preste atenção. Culto começa em casa. Olha para Gênesis capítulo 22. Quando Deus pede para que Abraão subisse ao monte e sacrificasse o seu filho Isaque no Monte Moriá. Algo que nós não prestamos atenção.
que ele diz para a sua esposa: nós vamos até o monte adorar. E ele levanta de madrugada. O que ele faz antes de subir ao monte? Ele se prepara para adorar a Deus. Ou seja, o culto que seria feito no monte começou de madrugada. Ele levanta de madrugada. A primeira coisa que ele faz, ele vai cortar as lenhas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de lenha Abraão pegou? De qualquer tipo? De qualquer tamanho? É claro. Mas tem uma palavrinha central no original, que diz que Abraão fez sulcos nessas madeiras. O que significa isso, Fábio? Ele pegou madeira de vários tamanhos, mas o que ele fez para levar para adorar a Deus? Ele preparou essas madeiras. Ele cortou elas todas no mesmo tamanho. Ele organizou o material para a adoração. E o que significa isso? O culto de Abraão começou no lar. Nós não conseguimos ter lares e igrejas fortes e fortificadas se nós não edificarmos os nossos cultos nos nossos lares. Nós precisamos urgentemente voltar a essa prática. Primeiro, o culto bíblico, ele é um culto baseado na palavra de Deus. Nós temos bases bíblicas para isso. Olha para o caso de Timóteo no Novo Testamento. Timóteo, ele foi ensinado por Eunice, sua mãe, e pela sua avó Loide. O que significa Eunice? Eunice em grego significa vitoriosa. E Paulo elogia Timóteo por ele ter aprendido as Escrituras na sua mais tenra idade. Ou seja, o jovem Timóteo, que na ocasião em que Paulo escreve para ele, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. E Paulo parabeniza a mãe Eunice e a avó Loide por ter ensinado aquele rapaz. E ele aprendeu desde criança. Possivelmente ele aprendia na casa dele. Ele aprendia dentro de casa, com a sua mãe e com a sua avó Loide. Ou seja, observa que a Bíblia está repleta de princípios que ensina que o ato de ensinar começa dentro de casa. E nós precisamos voltar com urgência a essa prática. Por quê? Porque quando a gente reúne, quando a gente ensina os nossos filhos a adorar a Deus em família, o texto bíblico diz que isso vem bênção para a família. E quais são as bênçãos, quais são os benefícios que essa reunião familiar ela traz aproximação, ela quebra distanciamento. Nesses cultos domésticos é lugar onde nós demos liberdade para os nossos filhos a aprender a adorar a Deus. É nesses cultos familiares que eles aprendem a orar. É nesses cultos que ele aprende a valorizar a aproximação. É em reunião de família que aprende o quê? A respeitar o próximo. É por isso que nós temos pessoas, filhos, adultos que não respeitam o próximo, porque ele não aprendeu isso dentro de casa. E nessas reuniões de família, nessas reuniões espirituais, um dos princípios que se aprende é respeitar o próximo. É respeitar que cada um tem a sua vez. Outra coisa que eles aprendem, hierarquia. Eles passam a aprender que existe uma hierarquia. Por quê? Porque eles ouvem o pai falar, eles ouvem a mãe ensinar, e eles passam a aprender que em todas as instâncias da vida existe alguém que ensine, existe alguém que eles precisam aprender a obedecer. Se não existe isso dentro do lar, eles aprendem o quê? Que a hierarquia não serve,
que a hierarquia ela não surte efeito, mas o culto doméstico, dentre outras coisas, eles aprendem a respeitar hierarquia. Eles aprendem a verdadeira adoração, eles aprendem a verdadeira sinônimo da palavra comunhão. Quando eles se reúnem em família, eles aprendem o valor de repartir as coisas. Ou seja, eles não vivem mais no egocentrismo. É por isso que é muito importante o que? A prática do culto doméstico. O culto doméstico, ele precisa voltar. Eu converso com algumas pessoas, eles dizem que é antiquado, que é antigo. Uns vai falar que isso é arcaico. Querido, foi o próprio Deus que instituiu isso. A cultura judaica sobreviveu até hoje justamente por causa do Shabat. Na sexta-feira, na hora que o sol se põe, na hora que a mulher acende as velas dentro de casa, começou o Shabat. E toda semana eles guardam o Shabat. O Shabat o que é? É uma reunião em família. Eles se reúnem para lembrar que naquele momento Deus tem prioridade na vida deles. Eu não estou tratando aqui se isso é certo ou errado. Eu não estou tratando isso se nós devemos praticar ou não. Eu estou simplesmente mostrando que essa prática judaica ajudou a preservar o judaísmo. Outra coisa, o culto doméstico ajudou a preservar a língua hebraica. Até 1800, a língua hebraica era uma língua morta. Não tinha dicionário para a língua hebraica. E você sabe como que a língua hebraica ela existiu ao longo dos séculos? Por causa da família. Porque no culto doméstico dos judeus não poderia ter a liturgia em outro idioma. Por exemplo, um judeu que fosse morar na Alemanha, no Shabat, o culto tinha que ser em hebraico. Mas eles eram alemão, mas o culto era em hebraico. Judeus que vieram para o Brasil, eles não poderiam fazer as suas liturgias em português. A liturgia tinha que ser feita em hebraico. O que isso teve de benéfico? Ajudou a preservar a língua hebraica. Até hoje, em qualquer parte do mundo, o culto judaico, no Shabat, a liturgia é feita em hebraico. O que isso faz? Ajuda a preservar história. O culto doméstico ajuda a preservar princípios. E nós precisamos urgentemente voltar até essa prática. Separar um dia da semana para contar histórias bíblicas para os nossos filhos. Mas infelizmente, não estou querendo passar a ideia de super-homem, do super-professor. Essa aula aqui é uma aula para despertar despertar você, despertar a família cristã. Que nós precisamos voltar a praticar o culto doméstico. Porque nós substituímos, nós terceirizamos esses tipos de princípios por outros princípios. Por quê? Nós alegamos que não temos tempo. Mas nós temos tempo para o futebol, nós temos tempo para a televisão, nós temos mais tempo para o PlayStation, para o Facebook, para qualquer outro tipo de mídia do que tempo para a família. Nós precisamos rever esses conceitos. Um dia, um menino chegou. Ele escreveu uma carta para o seu pai. Ele estava escrevendo uma carta e o seu pai pegou aquela carta do seu filho. E naquela carta estava escrito o seguinte: Pai, ele escreveu uma oração para Deus e disse: Deus, me transforma em uma televisão para que o meu pai me dê atenção. Transforma-me em uma televisão para que o meu pai possa sorrir comigo. Porque quando ele senta na televisão, ele sorri para ela e para mim ele não sorri.
me transforma em uma televisão, porque quando ele senta na televisão, ele passa 1, 2 horas na frente da televisão e ele não tem tempo 10 minutos comigo. A oração dele era para que Deus transformasse aquela criança em uma televisão, porque a televisão era o centro da casa e ele queria ser o centro daquele momento. Ele queria que o pai olhasse para ele, ele queria que o pai risse com ele, ele queria que o pai passasse momentos com ele. E na hora que o pai lê aquela carta, o pai ele se derrama em choro, porque ele realmente reconhece que ele não estava priorizando a família. O culto doméstico ele nos ensina isso, a priorizar laços familiares. O culto doméstico ele nos ensina a mostrar para os nossos filhos que existe um Deus pessoal, que ele opera no meio do seu povo ainda. Através do culto, nós ensinamos para os nossos filhos que Deus ele é real, que ele age, que ele transforma, que ele cura, que ele liberta, que ele ouve orações, que ele é capaz de remover os céus e a terra por causa de um ser humano. Nós precisamos urgentemente a voltar a ter esse tipo de prática. Não vamos substituir os nossos cultos da família por televisão. Vamos tirar um dia da semana para reunirmos com nossos filhos, para termos aquele momento. Não precisa ter a liturgia que tem dentro da sua comunidade, não precisa ter a liturgia do seu culto, monte a sua própria liturgia, mas não pode faltar oração, ministração da palavra e louvor. Esses 3 elementos é fundamental em um culto: oração, ministração e louvor da palavra. Implante a sua própria ideia de culto. Eu quero sugerir uma ideia aqui para vocês, professores, divulgar aí na sua classe. Tá? Crie o projeto Minuto com Deus. Qual é a minha sugestão? Usar a própria revista nossa. Que a nossa própria revista ela tem o quê? Ela tem a leitura semanal. Ela tem a leitura de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que você pode fazer? 1 minuto com Deus. Tá? Segunda-feira é 1 minuto. Você pega a leitura daquela semana e você lê com eles. Você lê com eles, por exemplo, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 18. Você ora, lê o versículo, ministra o versículo, faz uma oração e agradece a Deus. Cria esse projeto, tá? É uma dica aqui do professor. Cria esse projeto Minuto com Deus. É uma forma rápida, mas é uma forma marcante, que marca a vida dos filhos, que marca a vida da família. Cria esse momento com Deus. Tira um momento da semana para ter aquele momento mais longo também com a família. Vamos priorizar, querido. Essa aula aqui é uma aula que ela vai nos refletir, ela nos leva à urgência, da necessidade de voltarmos a essa prática. É uma prática boa, uma prática cristã e uma prática espiritual. Que Deus possa reavivar as nossas famílias e que nós possamos voltar a praticar o ensino dentro dos nossos lares. Que Deus continue abençoando a família brasileira.